Hoje no Bíblia Todo Dia, Jó, capítulos 13 a 16. No capítulo número 13, Jó, ele contrapõe aos argumentos dos seus amigos. Lembre-se, todos os argumentos dos seus 3 amigos é num ponto só. Isso que sobreveio sobre a vida de Jó e a sua família e a sua própria saúde, a morte dos seus filhos e todos os seus bens saqueados, destruídos de alguma forma, é uma consequência de pecado. Então esse é o ponto crucial do argumento dos 3 amigos de Jó que vão conversar com ele. E ele diz assim no capítulo número 13, verso número 2, olha, o que vocês não sabem que eu não sei, eu não sou inferior a vocês, tudo isso que vocês estão me falando, eu sei. Eu sei que Deus pune o perverso e abençoa o justo, eu sei. E eu sei que me sobreveio essas atrocidades, mas isso não é uma questão de pecado. Eu estou correto e justificado, estou justo e inocente diante de Deus. E ele diz ali no verso número 3, eu gostaria de me apresentar diante de Deus e conversar com Ele. Me apresentar diante do Todo-Poderoso. Olha que em toda essa discussão, nunca perca isso de vista. Em todas essas argumentações, os amigos de Jó e do próprio Jó para com eles, ainda permanece as feridas malignas no seu corpo, a dor na sua alma, a dor no seu corpo físico pela doença, a dor na alma pela perca dos filhos e pela pobreza. Tudo isso é o que está acontecendo e permeando a vida de Jó. Não perca isso de vista. Então Jó chama eles de médicos que não servem para nada, estão ali para ajudar ele, para consolar, mas não conseguem fazer isso. E no verso número 7, então Jó está dizendo que eles são mensageiros falsos mensageiros da parte de Deus. Por quê? Porque de alguma forma eles mentem, usam Deus o tempo todo, a boca deles está cheia sobre as coisas de Deus, tem a mesma sabedoria esses amigos de Jó, mas falsos, mentirosos, porque estão dizendo que de alguma forma Jó é perverso e tem algum pecado escondido, oculto que precisa ser confessado. Jó então no verso número 8 vai perguntar para os seus amigos qual é a necessidade deles ficarem defendendo Deus. Defenderem Deus por quê? Porque de alguma forma veio coisas terríveis sobre a vida de Jó e eles compreendiam, e essa era a cosmovisão deles, inclusive do próprio Jó, que a bênção de Deus é sobre os justos e sobre os perversos, castigo, juízo e punição. Os amigos de Jó estavam defendendo a Deus por quê? Porque senão tratariam a Deus de uma forma injusta. Como é que pode tudo aquilo acontecer sobre Jó, sendo Jó um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Então, o tempo todo essas são as argumentações, é por isso que Jó pergunta para eles, por que vocês precisam ficar defendendo Deus? Como se Deus precisasse de defesa, Ele é Deus. Diz o verso número, ali interessante, verso número 11, a majestade de Deus não os intimidará, não cairá sobre vós o seu terror? O que Jó está dizendo? Jó está dizendo que ele tem medo da majestade, do poder de Deus, ele fica aterrorizado de pensar no poder e na majestade de Deus. E isso é uma coisa interessante, olha que coisa magnífica. Jó quer se apresentar diante de Deus para levar a ele os seus argumentos, mas está com muito medo porque sabe que Deus é o Todo-Poderoso, o Rei do Universo. E então ele diz no verso número 18, olha, eu vou preparar minha defesa, porque certamente serei justificado. Ele até sabe o que vai falar se chegasse diante de Deus, e o argumento dele é aquilo que diz no verso número 23, quantas iniquidades, quantos pecados eu tenho, me mostra quais são as minhas falhas. Mostre-me, Deus, quais são os meus pecados, aonde eu errei, e eu vou me arrepender. Esse é o argumento de Jó, se ele chegasse diante de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele quer ter essa audiência, né, como se fosse possível, ele quer chegar diante de Deus e argumentar para Deus, Deus, mostre os meus pecados que eu vou me arrepender, mas aos meus olhos não há erro algum. Ao mesmo tempo, diz o verso número 21, afasta a tua mão para bem longe de mim e não me amedronte mais o teu terror. Ao mesmo tempo que ele quer argumentar diante a face com Deus, ele também está aterrorizado de pensar na majestade, no esplendor e no poder do Criador, do Rei do Universo. No capítulo número 14 vai falar sobre a fragilidade e a brevidade da vida humana. Ele vai dizer ali no verso 1 e 2, o homem nascido da mulher tem vida breve e cheia de inquietações. Como a flor, ele nasce e murcha.
como a sombra é fugaz e não permanece. Então ele está falando, né, ele está pensando que vai morrer mesmo, essa doença ele está achando que vai trazê-lo ou levá-lo à morte, então a vida passou para ele muito breve e essa é a compreensão que ele tem, não apenas olhando para si mesmo, mas olhando para os outros. Ele sabe que a vida do homem é frágil e é breve. Pensando nisso, que a vida é frágil e é breve, viva bem a vida. A gente realmente não tem muito tempo. As pessoas acham que vão viver 800 anos, 1000 anos. Mas a bem verdade é que a vida do homem, do ser humano, do homem e da mulher passa muito rápido e muito breve. Às vezes as pessoas se agarram tanto a ofensas, a mágoas, se agarram tanto às pequenas coisas, como se aquilo fosse tanta esperança, mas verdade não são. Eu quero que você saiba de uma coisa, você tem pouco tempo de vida. Um século não é nada e passa muito rápido. Não há tempo para guardar mágoas e ofensas. Não há tempo para inimizades, mas é tempo sim de amar as pessoas. É tempo sim de ser simpático. É tempo sim de manifestar as coisas de Deus. É tempo sim de viver feliz. Aonde você estiver, principalmente na sua casa, na sua família e com o seu cônjuge. No capítulo número 15, ele faz então, o amigo de Jó vai argumentar de novo, né? Ele faz acusações contra a presunção, né? E soberbo e orgulho, assim que ele vê Jó, ele vê o Jó alguém presunçoso. E o interessante é que essas discussões todas, né? Ele saíram do campo da argumentação. Os três amigos de Jó não argumentam mais e na verdade agora virou tudo uma discussão. Né? Porque um fala, outro responde, argumenta-se, retruca-se e agora toda aquela argumentação vira uma grande, na verdade, discussão. E então ele faz de novo, no capítulo número 15, ele de novo reitera que a consequência de punição, de atrocidades, de uma situação difícil, é uma consequência de uma punição de Deus, de um juízo de Deus, consequência sim de uma vida perversa, de pecado, de forma ímpia. E de novo ele diz isso no verso número 20, do capítulo número 15. O ímpio vive em angústia todos os dias. Olha o que ele pensa. Quem vive em angústia todos os dias? O ímpio, o perverso, aquele que está longe de Deus, diz ele no verso 20, assim como o opressor por todos os anos que lhe serão reservados. Verso 25, pois estendeu a mão contra Deus, olha a característica do ímpio, estendeu a mão contra Deus e foi arrogante para com o Todo-Poderoso, afrontou a Deus com teimosia, com um escudo resistente. É assim que ele está vendo Jó. É assim, ele vê Jó e é por isso que ele corrige Jó mais uma vez, porque ele considera que Jó está estendendo sua mão contra Deus, está sendo teimoso, resistente e arrogante contra o Todo-Poderoso. E não vai sair dessa situação Jó enquanto de alguma forma ele não se quebrantar diante de Deus e se humilhar diante dele. Essa é a forma que então os amigos de Jó veem ele o tempo todo. Como alguém que precisa se quebrantar diante de Deus para que Deus tire dessa situação. Mas por fim, no último capítulo 16, Jó então vai falar que seus amigos devem ter mais compaixão dele. É isso que ele esperava dos seus amigos. Aquelas argumentações todas e conselhos todas viraram em discussões. E ali diz no verso número 2 do capítulo número 16. Já ouvi muitas coisas como essas. Todos vós sois. Olha o que Jó fala sobre seus amigos. Vocês são consoladores lastimáveis. Olha que coisa mais interessante. Olha o que Jó está dizendo a eles. Vocês vieram aqui para me consolar, mas vocês ficam me acusando o tempo todo. Eu estou cansado já de tudo isso. Eu estou cansado já dessas argumentações, acusações. Eu estou cansado já dessa discussão. É uma conversa sem fim. O tempo todo vocês estão me dizendo que aquilo que veio sobre mim é uma consequência de um pecado, de uma perversidade e de uma vida ímpia, de uma dureza e teimosia de coração diante de Deus. Mas pare com toda essa conversa. Eu já estou cansado. Eu estou cansado de vocês me acusarem o tempo todo. Vieram para me consolar, me acusam o tempo todo. E eu quero fazer uma reflexão aqui. Como é você quando vai consolar alguém? Que caminho você toma? Saiba de uma coisa. Há certas vezes e momentos da vida das pessoas que o que realmente elas precisam é consolo e não acusação. Ainda que venha no nosso coração e nos nossos pensamentos alguma coisa que a gente olha para aquelas pessoas e para as acusar, tem alguma coisa errada, você precisa arrumar isso. Saiba de uma coisa. Há situações que as pessoas se encontram que elas não precisam de acusação. Elas precisam de consolo, de conforto,
que alguém que esteja junto e apenas console, conforte para que elas se sintam mais aquecidas, apesar de todos os problemas que já têm. Portanto, quando você for aconselhar alguém, cuidado para não levar um peso a mais, mas que você possa fazer como Jesus, sempre aliviando o fardo das pessoas. E então no verso número 7 vai dizer do capítulo 16, mas agora, ó Deus, tu me deixastes exausto e destruíste a minha família inteira. Olha como Jó está conversando com Deus. Ele reconhece que aquilo que lhe sobreveio é uma permissão de Deus. E ele diz, Senhor, você destruiu a minha família inteira. Olha o que ele está sofrendo, diz o verso número 15. Costurei um pano de saco sobre a minha pele e lancei a minha honra no pó. Olha o que diz o verso 16. O meu rosto está vermelho de tanto chorar. E as sombras escuras sobre as minhas pálpebras. Olha quanta olheira. O rosto dele vermelho de tanto que ele chora. Ele compreende, ele perdeu a família inteira. Ele usa a palavra destruíste a minha família inteira, porque sua família foi completamente destruída. Olha como está o coração de Jó. Mas mesmo com tudo isso, olha como ele termina o capítulo número 16. Agora mesmo, lá no céu, está a minha testemunha, e lá nas alturas está o meu advogado. Olha que coisa mais interessante, apesar de todas as suas dores, os seus amigos acusando ele o tempo todo, apesar de tudo aquilo que ele está sofrendo, família destruída, doença no seu corpo, não para de chorar, olheira no rosto porque não consegue nem descansar, nem dormir direito, mas ele sabe que no céu está a sua testemunha, aquele que o conhece pode justificar, e também está o seu advogado. No verso número 20 vai dizer que ele derrama lágrimas sinceras e honestas. E no verso número 21, ele então chama a Deus no sentido que necessita de um mediador. Ele está pedindo para Deus no verso número 21, Deus, conversa comigo como o homem conversa com um amigo. Olha que coisa mais interessante, porque em tudo isso ele realmente quer resposta, ele realmente quer saber por que tudo aquilo está acontecendo, se ele é reto, temente a Deus, íntegro e se desvia do mal, por que tudo isso lhe sobreveio, se ele compreende realmente que Deus é o Todo-Poderoso, então de alguma forma Deus permitiu tudo isso, mas ele está com medo de chegar diante de Deus, porque ele sabe que Deus é o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, e então ele diz, Senhor, conversa comigo, como o homem conversa com um amigo. E sabe de uma coisa, esse desejo de Jó é uma realidade. Deus nos ama, quer se manifestar para mim e para você, e quer conversar com você como se conversa com um homem, com um amigo. Nunca esqueça. Entra no teu quarto, busca Deus no teu secreto e Ele te recompensará. Nunca esqueça que de alguma forma essa ansiedade de Jó, de conversar com Deus como se conversa com um amigo, também é o desejo de Deus para conosco. Conversar com você como um amigo. Deus te abençoe.